Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado A História do Português Brasileiro. É um vídeo do canal Speaking Brazilian Language School. Pelo que eu sei, acho que isto é um canal basicamente para os estrangeiros aprenderem a falar português do Brasil. E então acho que a apresentadora deste canal explica muitas coisas sobre a língua portuguesa, principalmente sobre a variante do Brasil. Então eu decidi reagir aqui a este vídeo que fala sobre a história do português brasileiro. E eu espero descobrir porque é que o português de Portugal, que é o que eu falo, não é? E o português do Brasil tem estas diferenças, não é? Que nós sabemos. Eu não sei se ela vai explicar isso ou não, mas espero que sim. Não sei. De qualquer forma, eu fiquei curioso e quero ver este vídeo. Espero que vocês curtam também aqui a minha reação. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, o link está aí no primeiro comentário fixado. Sigam-me lá e se quiserem sugerir temas para próximos vídeos, podem mandar mensagem por lá. Além disso, também, se me quiserem seguir no Twitter, também aí está, no primeiro comentário fixado. E também podem sugerir temas por lá se quiserem. Enfim, pessoal, é isso. E vamos lá então para o vídeo. Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje você vai aprender um pouco sobre a história do português brasileiro. Ok, Como bora lá. a língua portuguesa evoluiu do latim até chegar ao que falamos hoje no Brasil. Vamos falar sobre isso. Vamos então falar um pouco sobre a história da língua portuguesa, como este idioma surgiu, como ele evoluiu do latim ao português moderno, falado nos dias de hoje. A história da língua portuguesa remonta ao século III a.C., quando a Antigo, hein? Século III antes de Cristo, mano. Muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Península Ibérica foi colonizada pelos romanos. A língua Pois falada... é, a língua portuguesa, tal como o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, essas línguas todas vêm todas do latim, não é? Que era a língua que se falava no Império Romano. pelas tropas romanas era o latim vulgar, uma variação coloquial do latim clássico. Antes da chegada dos romanos, muitas línguas de origem proto-indo-europeia eram faladas nessa região. Ao longo dos séculos, o latim vulgar, com influência dessas outras línguas, deu origem a diversos dialetos que evoluíram e se transformaram em idiomas independentes, como é o caso do galego-português, que depois deu origem a duas línguas, o galego e o português. Pois é, mano. Depois da... O galego é provavelmente a língua mais parecida com o português que existe. É verdade, eu já fui à Galiza, que é uma região da Espanha, onde se fala o galego, e as pessoas de lá, dá para entendê-las muito facilmente, mano. Muito mais facilmente do que entendemos uma pessoa que fala espanhol. E eles também entendem quem fala português muito facilmente. É verdade. queda do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por muitos outros povos. Essas invasões tiveram um forte impacto na língua falada na região, que foi incorporando influências linguísticas dos invasores. Pois é. Por exemplo, uma das línguas que mais influenciou a língua portuguesa foi o árabe, porque alguns povos árabes viveram na Península Ibérica. Eu já verdade, fiz um mano. outro vídeo sobre... Eu aprendi sobre isto na escola, mano. Eu lembro-me disto, é verdade. A língua portuguesa foi muito influenciada pelo árabe. Praticamente todas as palavras que começam com AL, com AL, têm origem árabe. Praticamente todas, é verdade. Tipo, sei lá, algoritmo, algarismo, tudo o que começa com AL, ou pelo menos a maior parte das palavras que começam com AL, vem do árabe. É verdade. Sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Padronização do português. A oficialização do nome do idioma português ocorreu em 1290 com a inauguração da primeira Universidade de Portugal. 1290, ok? Foi quando a língua ficou estabelecida, não é? Muitos anos, mano, muitos anos. O Brasil ainda não existia nesta época e Portugal ainda não era o que é hoje. A Universidade de Coimbra, a língua acadêmica... Essa é a universidade mais antiga de Portugal, a Universidade de Coimbra. ...no país, oficialmente, passou a ser o português. A padronização do português ocorreu no século XVI, com a publicação de obras literárias e gramáticas normativas, que estabeleceram regras e padrões para o idioma escrito. Essa padronização contribuiu para a consolidação e disseminação do português como língua oficial
em Portugal e nas colônias portuguesas. Pois é. A primeira gramática da língua portuguesa, intitulada Gramática da Linguagem Portuguesa, foi publicada em 1536 pelo padre Fernão de Oliveira. E o famoso livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi publicado em 1570. Nós na escola, no secundário, acho que o secundário no Brasil é o ensino médio. São basicamente os 3 últimos anos de escola obrigatória que nós temos que fazer. Nós no secundário somos obrigados a estudar Os Lusíadas, de Luís de Camões. É basicamente uma das obras, se não a obra mais importante de Portugal. Então toda a gente tem que estudá-la aqui. O português pelo mundo. A língua portuguesa começou a se espalhar para outros países a partir do século XV, durante a chamada Era dos Descobrimentos Portugueses. Pois é. Hoje, o português é o 6º idioma mais falado no mundo. E segundo o Instituto... 6º idioma, mano. Temos um idioma muito falado no mundo inteiro. E também é muito graças ao Brasil, não é? Porque o Brasil sozinho tem 200 milhões de pessoas. Portanto, é normal que graças ao Brasil a língua portuguesa tem muito mais falantes, não é? Mas também não se pode ignorar os outros países, como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, entre outros, não é? Entre outros. Há muitos países que falam português. Camões é a 4ª língua mais falada como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. Ok. Aproximadamente 260 milhões de pessoas falam português como língua materna. Só no Brasil, são mais de 200 milhões. Ok, então são 200 milhões no Brasil e mais 60 milhões nos outros países, não é? Em Portugal são só 10 milhões, nós somos poucos, infelizmente. Mas é a vida, não é? Às vezes até dá jeito ter um país pequeno, também. É mais fácil de governar e tal. Então, não sei, acho que também tem vantagens. Falantes nativos. Atualmente, o português é a língua oficial de 9 países em 4 continentes. Portugal, na Europa, Brasil, na América do Sul, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, na África, e Timor-Leste, na Ásia. Além desses países, o português também é falado por uma parte da população em outros territórios pelo mundo, como em Macau, na China, Goa da Mão e Dil, na Índia, Malaca, na Malásia, Ilha das Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka e Ilhas ABCs, no Caribe. Pois é. Vamos agora falar sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Ok, aqui começa a parte que eu não sei. Aqui é a parte que eu não conheço, porque até aqui eu basicamente aprendi tudo na escola. Nós somos obrigados a estudar estas coisas aqui em Portugal. Agora, daqui para a frente eu não sei, não é? Porque isto aqui já é específico do Brasil. Como você sabe, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, o território brasileiro era habitado por muitas nações indígenas. Naquela época, centenas de línguas eram faladas nessa região. E ainda hoje existem muitas línguas indígenas faladas no Brasil. Como era de se esperar, o idioma trazido pelos colonizadores foi enormemente influenciado pelas línguas faladas pelos nativos do chamado Novo Mundo. Língua geral. Uma coisa muito interessante que aconteceu no início da colonização do Brasil foi a criação de uma língua chamada língua brasílica, ou língua geral, uma mistura entre o português e o tupi, língua falada pelos tupinambás, que eram os povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Essa língua franca foi criada pelos jesuítas com o intuito de melhorar a comunicação e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Eu acho que já ouvi falar desta língua, eu acho que já ouvi falar disto, é verdade. Mas depois parece que esta língua não foi para a frente, não é? Acho que por causa de Portugal, acho que o governo de Portugal na época proibiu essa língua, não sei, houve qualquer coisa. Eu sei que essa língua não continuou até aos dias de hoje, pelo que eu sei. Variação da língua geral chamada Nhengatu, ou língua geral amazônica, também se desenvolveu no norte do Brasil. Esta língua ainda é falada por alguns indígenas. Ok, então a versão amazônica ainda existe. Até hoje.
A língua geral foi adotada por colonos e nativos e se tornou o principal idioma falado no Brasil colônia por cerca de 2 séculos. 200 anos, mano. Durou muito tempo ainda. Que, em meados do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral no Brasil e impôs o uso da língua portuguesa. Ok. Como resultado, a língua geral e a maioria das línguas indígenas foram praticamente extintas no Brasil, mas a forte influência dessas línguas no português brasileiro moderno é inegável. Muitas palavras... Faz sentido. Ok, então, mas se a coroa portuguesa na época não tivesse proibido a língua geral, hoje em dia o Brasil falava outra língua completamente diferente, não é? Não ia falar português como fala. Palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro e são muito usadas no dia a dia, especialmente nomes de lugares, como as cidades Caraguatatuba e Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Como é que é, mano? Como é que se diz isto? Pindamonhangaba. Aí, mano, esquece. O Brasil tem umas cidades com uns nomes muito estranhos. Eu não consigo dizer. A sério, é muito difícil. E nomes de plantas e animais, como tamanduá, capivara, cutia, cacau, tapioca, açaí, mandioca, entre muitos outros. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto. Vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Influência africana no português. E é claro que, além da influência de línguas indígenas, o português brasileiro também foi fortemente influenciado por línguas africanas. É verdade, até o português europeu, o português que eu falo, não é? O português de Portugal também teve alguma influência das línguas africanas. Acho que o português do Brasil ainda deve ter tido mais, provavelmente. A partir de 1550, escravos africanos começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde, nas minas de ouro. Durante mais de 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil. Obviamente, essas pessoas falavam os seus idiomas nativos, principalmente línguas do grupo Banto, como Kikongo, Kimbundo e Umbundo. A presença significativa dos povos Banto desempenhou um papel fundamental na moldagem da língua portuguesa no Brasil, trazendo uma nova musicalidade, estrutura sintática e introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, berimbau, fofoca, bagunça, muqueca e muitas outras. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Novas influências Mais tarde, linguísticas. A partir do século XIX, o Brasil começou a receber imigrantes de diversas partes do mundo. Então, naturalmente, a nossa língua foi e continua sendo influenciada todos os dias por imigrantes. Com o passar do tempo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se abrasileirando. Hoje, nossa língua abrange uma fascinante diversidade de sotaques, dialetos e regionalismos que variam consideravelmente de uma região para outra, graças às diferentes influências linguísticas que ocorreram em cada lugar. Faz sentido, não é? Faz todo o sentido. É verdade, basicamente acho que o português do Brasil foi-se modificando muito por causa das influências que teve, não é? Porque o Brasil é uma mistura muito grande de culturas e então essas influências foram-se misturando e criaram o português do Brasil, que se tornou muito diferente do português de Portugal, que por sua vez teve outras influências diferentes, não é? Isso é que faz a divisão entre uma língua e outra, não é? Uma língua teve influências e a outra teve outras influências e os sotaques, as variações, diferenciaram-se. Existem vários dialetos locais bem definidos, como o caipirês, o mineirês, o paulistês, o baianês e muitos outros. E alguns deles têm até dicionários próprios. Ok, isso eu não sabia. Não sabia que alguns dialetos do português brasileiro tinham dicionários próprios, mano. Obviamente, a língua portuguesa não evoluiu apenas no Brasil nos últimos séculos. A língua falada hoje em Portugal não é a mesma língua que foi levada ao Brasil em 1500. Claro, não é? É óbvio. Mas, como você deve imaginar, a língua portuguesa tem evoluído de forma diferente em cada país.
Hoje em dia, a língua falada no Brasil é consideravelmente diferente da língua falada em Portugal. Eu acho que é por esta razão que em Portugal muitas pessoas denominam o idioma falado no Brasil como brasileiro. E alguns linguistas brasileiros também defendem que falamos brasileiro ou brasileirês. Brasileirês é engraçado, mano. É uma palavra engraçada. Eu gosto de chamar a nossa língua de português brasileiro porque eu acho que isso deixa claro que falamos uma variação da língua portuguesa. Mas eu não duvido que no futuro nossa língua se separe totalmente do português. Afinal, talvez isso um dia aconteça, mas também não sei, porque por causa do fenómeno da internet e da globalização, eu acho que cada vez menos vamos ver variações dessas. Eu acho que a tendência vai ser para se aproximar e não para se distinguir. Não sei, mas isso é a minha opinião. Eu também não sei tudo e não sou especialista em línguas, portanto, quem souber mais sobre o assunto, se quiser comentar, dar aqui a opinião, estejam à vontade, ok? A história nos ensina que as línguas estão em constante alteração, isso é verdade, evolução e atualização. Então, quem sabe? Bom, eu poderia passar horas falando sobre a evolução da língua portuguesa, mas eu vou parar por aqui. Eu não incluí muitos detalhes sobre a história do português neste vídeo, porque é um assunto longo e complexo. Se você quiser adicionar alguma informação, escreva um comentário. É isso, pessoal. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Deixem lá um apoio no vídeo original, isso é muito importante. Já deu para aprender mais coisas sobre a história da língua portuguesa, especificamente sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Espero que vocês tenham achado interessante e, como eu disse, se vocês tiverem opiniões ou alguma coisa que vocês saibam que não foi mencionada aqui, deixem um comentário e, se ainda não deixaram um like, pessoal, cliquem no botãozinho do like para me dar aqui um apoio e, se ainda não são inscritos aqui no canal, cliquem no botão vermelho e inscrevam-se e, no mesmo caminho, cliquem também no sininho e ativem as notificações e assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.